Calma, play ainda não, velho. Eu já fiz toda a introdução, não vou fazer de novo, né, velho? Já falei aí Final Fantasy VIII, parte 1 da história, do Games Rules, deixei meu like, tô inscrito. E vambora, velho, que eu esqueci de botar gravar, meu irmão. Aí é tenso, né? Vamos lá. Salve, salve galera, Vou ter que deixar um lado só da orelha só, porque o outro tem finalmente, que galera, escutar finalmente a saiu chamando o ali. nosso projeto da história completa de Final Fantasy VIII. Esse nosso projeto, meus amigos, vai ser dividido em 2 vídeos. E nesse primeiro aqui, eu vou explicar toda a lore, todo o universo de Final Fantasy VIII antes dos eventos do jogo começar. E no nosso segundo vídeo, que vai sair em breve, eu vou explicar a história resumida do jogo em si, beleza? Então não preciso nem avisar pra vocês, mas eu vou avisar. Caramba, sim. 50 minutos é só o prólogo. O próximo vão conter muitos spoilers. Então, caso você nunca tenha jogado Final Fantasy VIII e queira conhecer a história dele por conta própria, esse aqui não é um vídeo pra você assistir agora. Somente assista depois de ter zerado o jogo. Beleza? Então é só isso. Não vou enrolar mais aqui na introdução. Então não esqueça de tacar o like aí, conferir os nossos links na descrição, tanto das nossas redes sociais quanto das formas que você pode ajudar aqui o canal. E depois disso, se acomodar e vir curtir com a gente a história completa do universo de Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII. Capítulo 1. A origem do mundo. A história do universo de Final Fantasy VIII se inicia com a lenda do Grande Heine. E aqui já vai um detalhe, pessoal. Como a história do Grande Heine se trata de uma lenda, até mesmo no jogo ela é contada de 3 formas diferentes. Uma através de um velhinho e sua neta lá na cidade de Balamb, outra existente no livro A Lenda de Vascarum, contada por uma White Seed chamada Lina, lá no navio dos White Seeds, e outra contada por um professor da Garden de Balamb para sua classe, mas essa versão aqui só pode ser encontrada no livro Final Fantasy VIII Ultimania. O que eu achei interessante para esse vídeo foi juntar essas 3 histórias, transformando elas numa coisa só. Assim, de maneira geral, o Grande Heine era um ser muito poderoso que existia desde o início dos tempos, sendo o governante / deus do mundo de Final Fantasy VIII. Certo dia, depois de ter vencido muitas batalhas contra vários monstros, Heine acabou ficando muito preguiçoso e então ele decidiu criar algumas ferramentas para trabalharem para ele. Essas ferramentas não eram nada mais nada menos que nós, os seres humanos. Com todo o seu trabalho sendo realizado pelos humanos, Heine então decidiu entrar em um longo sono. Porém, quando acordou, ele acabou tendo uma surpresa não muito agradável. Os seres humanos tinham se reproduzido em um número gigantesco, e para poder dar uma reduzida nisso aí, o Grande Heine decidiu usar a sua magia para queimar os humanos menores. E provavelmente esses humanos menores aí eram as crianças, né? No entanto, isso não foi algo bem aceito pela humanidade, que decidiu se rebelar contra ele, travando assim uma grande guerra. Com o passar do tempo, acreditem vocês ou não, o Grande Heine começou a perder essa guerra, e tentando conseguir uma trégua, ele ofereceu para os humanos metade de seu corpo e seus poderes. Obviamente, a humanidade aceitou a oferta, no entanto, uma outra guerra começou, só que dessa vez eram os humanos que passaram a brigar entre si pela metade do corpo de Heine. Essa foi uma guerra que durou décadas, com até mesmo alguns países sendo estabelecidos nessa época. E, no fim das contas, esse conflito aí acabou sendo vencido pela tribo do rei Zebalga. Não se preocupem muito em saber quem é esse cara aí, tá? Ele só é citado nessa parte da história mesmo. Tá, mas o que tem esse tal de Zebalga? Então, ao tentar comandar o corpo de Heine, Zebalga viu que o corpo não respondia aos seus comandos. Eis então que o grande sábio chamado Vascarum veio até Zebalga e o informou que aquela metade do corpo de Heine, entre aspas, era uma parte corrompida, da Gama, né, simplesmente a sua pele que tinha sido descartada. Quando ficou sabendo disso, Zebalga e sua tribo ficaram muito pistolas e juraram que iriam destruir Heine. No entanto, a outra metade de seu corpo, que continha seus poderes mágicos, já estava muito longe do alcance deles. Por gerações, os humanos procuraram pelo Grande Heine, mas nunca mais o encontraram. De acordo com a lenda, a magia de Heine acabou se escondendo nos corpos das mulheres, já que as pessoas daquela época acreditavam que elas deviam ser protegidas. Se você já jogou Final Fantasy VIII, talvez você tenha notado que toda essa lenda aí conta, na verdade, a origem das feiticeiras. Sabem lá, as feiticeiras? Aquelas mulheres super poderosas que são de extrema importância para essa história aqui. Ah, você não se lembra não? Não tem problema, que eu vou explicar para vocês.
Ah, explica pra nós, velho. As feiticeiras. As feiticeiras basicamente são seres do sexo feminino que receberam parte do poder mágico do Grande Heine, ou seja, elas são as descendentes diretas de Heine. De acordo com as regras do universo do game, nem todas as mulheres podem se tornar feiticeiras, somente aquelas que têm potencial para isso. O processo que dá origem à criação de uma feiticeira é conhecido como Pô, a postura desse boneco aqui tá pica, meu irmão. Caralho. Ele tá meio... potencial para isso. O processo que dá origem à criação de uma feiticeira é conhecido como encarnação, e nele, uma feiticeira que está prestes a morrer acaba passando seus poderes para uma sucessora de sua escolha que não pode rejeitar essa transferência de poder. Um detalhe que precisa ser enfatizado aqui, já que isso será importante no futuro da história, é que depois que uma mulher é escolhida como a sucessora de uma feiticeira, ela pode ser escolhida de novo como a sucessora de outra feiticeira, ou seja, uma única mulher pode receber os poderes de duas feiticeiras ou mais. Mas por que esse processo de encarnação ocorre? Por que as feiticeiras transferem os seus poderes? Bom, de acordo com as informações, se uma feiticeira não transferir os seus poderes, ela não poderá ter uma morte pacífica. Para vocês entenderem melhor, quando uma feiticeira já está naquele estado de sofrer à beira da morte, seus poderes a impedem de morrer em paz, até que uma sucessora para eles seja encontrada. Mas vamos pôr uma vírgula bem grande aqui, porque existe uma outra regra no processo de encarnação que também precisa ser enfatizada, já que ela vai ser importante no futuro da história, que é a que as feiticeiras também são capazes de transferir os seus poderes quando passam por certas experiências que quase as levam à morte. Esses são casos muito raros, né? Mas vocês sabem, né, galera? Claro que vocês imaginam que isso vai rolar na história. Então, eu já estou comentando sobre esse caso aqui. Uma outra característica bem comum, também encontrada na maioria das feiticeiras... É a experiência de quase morte e o sexo, né, velho? É quando você abre os portões ali pra se conectar com uma divindade ou outro lado, né, mano? É que elas possuem uma espécie de cavaleiro particular que as protegem tanto de ameaças externas quanto de seus próprios poderes. O game mostra que esse vínculo criado entre a feiticeira e o seu cavaleiro pode ocorrer de várias formas. Às vezes, a ligação entre eles pode ser o amor que um sente pelo outro. Algumas outras vezes pode ser pelo fascínio que o cavaleiro sente pela feiticeira. Ou então, o vínculo pode ocorrer até mesmo por lavagem cerebral, tá? Ovo de cristal. Pelo menos esses são os casos presenciados no game. A galera que já jogou Final Fantasy VIII sabe que durante o desenrolar da história, as feiticeiras são apresentadas como as principais vilãs do jogo. No entanto, de acordo com os registros, nem todas as feiticeiras do passado eram más. O exemplo mais claro disso está na feiticeira mais antiga mencionada no game, que existiu em um período de mais de 4.000 anos antes dos acontecimentos do jogo. De acordo com as informações, essa feiticeira que não tem o seu nome revelado, trabalhou ao lado de seu cavaleiro Zephyr pelo bem do povo de um país muito antigo que entrou em colapso. Apesar do game também apresentar um pequeno número de feiticeiras, é difícil de se saber quantas delas realmente existem. Isso até mesmo na época em que o jogo se passa, já que muitas delas mantêm os seus poderes escondidos. E isso não é por menos, tá, galera? Afinal de contas, durante toda a história desse mundo aí, embora as feiticeiras tenham sido muitas vezes veneradas como as descendentes do deus Heine, muitas delas também foram temidas e perseguidas graças aos poderes mágicos que possuíam. Capítulo 3: Principais civilizações. Seguindo para uma época mais no futuro, mas ainda não muito, em um período de lá aproximadamente 4.000 anos antes dos eventos principais de Final Fantasy VIII, ocorreu a expansão da civilização mais antiga que possui uma certa importância no game. Essa era a civilização Centra. Os Centras foram um povo que se desenvolveu na região sul do planeta e as poucas informações concretas que existem sobre eles sugerem que eles foram um povo viajante,
capazes de percorrerem longas distâncias para explorarem o mundo. Isso porque, através de suas tecnologias, os Centras criaram abrigos móveis. Esses abrigos aí, galera, muitas vezes chegavam a ter o tamanho de pequenas cidades e eram capazes de planar sobre o solo e também navegar pelas águas de mares e oceanos. No tempo presente do jogo, apenas 3 desses abrigos continuaram existindo por todos esses anos. E se você jogou o game, com certeza você sabe exatamente do que eu estou falando. Bom, por causa disso tudo aí, os Centras conseguiram se expandir pelo mundo e graças às suas explorações, eles acabaram dando origem a 2 grandes impérios. O Império de Doule, no continente oeste ou ocidental do planeta, e também o Império de Star, que ficava no continente leste ou oriental do planeta. A partir de então, durante os próximos 3.900 anos seguintes, aproximadamente, Doule acabou se desenvolvendo como um império militar, enquanto Star se desenvolveu como um império tecnologicamente avançado. Eis então, seguindo agora para um período entre 100 a 80 anos antes do início do jogo, não sabemos exatamente quando, pois até o próprio jogo se contradiz com essa informação, a civilização Centra teve o seu fim. Um fenômeno natural conhecido como Lunar Cry, ou choro lunar, lágrima lunar, como eu pessoalmente traduzi, atingiu o centro do território dessa civilização, destruindo ela quase que completamente e fazendo com que os Centras virassem apenas história. Mas agora você deve estar me perguntando, o que é essa tal lágrima lunar? Muito bem, eu explico. A lágrima lunar é um fenômeno natural que ocorre ciclicamente, ou seja, de tempos em tempos. E nele, as criaturas existentes na Lua, que basicamente são os monstros do jogo, acabam caindo na Terra através de uma espécie de lágrima gigantesca. Não entendeu? Calma aí que dá para explicar melhor. De acordo com as informações, esse fenômeno cíclico tende a ocorrer quando o comportamento dos monstros tornam-se anormais por causa de irregularidades na Lua e nas forças gravitacionais do planeta. Assim, os monstros lunares acabam se agrupando em uma grande quantidade em um único ponto da Lua, e quando a superfície em que eles estão atinge um ponto de saturação, uma grande lágrima que mais parece um meteoro é derramada no planeta, podendo causar grandes desastres naturais, além de espalhar monstros adoidados pela superfície da Terra. Ou seja, meus amigos, foi dessa forma aí que os Centras sumiram do mapa. No entanto, os outros 2 impérios criados por eles continuavam muito bem, obrigado. E uma coisa muito importante a se destacar aqui é que nessa época o Império de Doule em particular acabou se dividindo em 4 países. Um chamado Doule mesmo, um outro chamado Timber, um terceiro chamado Balamb, que ficava em uma ilha localizada mais ao centro do planeta, e o último e mais importante deles, que ficou conhecido como Galbadia. Capítulo 4. Elone. Seguindo nossa história um pouco mais pro futuro, lá pelo período entre 44 e 40 anos antes dos acontecimentos do jogo, 3 personagens bem importantes dessa história nasceram: Laguna Luar, Ward Zabak e Kirus Sigil. Quem já jogou Final Fantasy VIII sabe muito bem a importância desse trio de amigos aí, mas falaremos melhor deles mais tarde, porque o que interessa mesmo ocorreu 22 anos antes dos eventos do jogo, com o nascimento do personagem mais importante dessa trama. Quem? Temos o Final 30 anos antes dos acontecimentos do jogo, 3 personagens bem importantes dessa história nasceram: Laguna Luar, Ward Zabak e Kirus Sigil. Quem já jogou Final Fantasy VIII sabe muito bem a importância desse trio de amigos aí, mas falaremos melhor deles mais tarde. Achei que era só o cabelão amarrado pra trás assim, velho. Eu ia falar que ia ser referência ao Steve Seagal, velho. O personagem mais importante dessa trama. Quem? O Squall? Não, Elone. Elone nasceu em Windhill, uma pequena cidade pastoril pertencente à região de Galbadia, fundada por um grupo de pessoas pacíficas que gostavam da vida de cidade pequena e que detestavam a presença de estranhos. Ou seja, uma cidade chata de se viver porque não tem nada para fazer. Mas então, por que Elone é tão importante assim? Simplesmente porque ela nasceu de forma não explicada, com uma habilidade misteriosa que a permite enviar as consciências de seres humanos de volta no tempo. Putz, filho, é agora que a história vai ficar uma bagunça, né? É, sim, mas fiquem tranquilos aí que a gente vai continuando de boa, que vocês vão ver que não é tão difícil assim de se entender, tá? Nessa época aí, quem governava o Império de Star era a feiticeira Adele. É, eu sei, apesar dessa aparência bem masculina aí,
Adele é uma mulher como todas as outras feiticeiras. Não se sabe muito bem como ela chegou ao poder de Star, apesar de existirem dados do game que indicam que ela tenha cooperado com o antigo governante de Star até conseguir a confiança dele e depois meteu aquele básico golpe de estado, vindo a matar o cara também no processo. Como a Adele precisava encontrar uma substituta para ela passar os seus poderes de feiticeira, ela ordenou que os seus soldados encontrassem a pessoa ideal para isso e a aprisionassem. Como Elone possui uma habilidade bem única, as tropas de Star concluíram que ela era a pessoa adequada e então foram capturá-la lá em Winhill, matando os pais dela no processo. No fim das contas, não fica muito bem claro como isso aconteceu, mas os homens de Adele não conseguiram capturar Elone, já que ela acabou sendo salva por uma moça chamada Raine, que era a vizinha dela, e que depois desse acontecimento aí, também decidiu adotar Elone. De acordo com as informações, depois desse ataque de Star, as tropas do exército de Galbadia foram colocadas em Rio justamente para impedir que novos ataques pudessem acontecer. Mas, como vocês vão ver, isso não vai adiantar de nada futuramente. Capítulo 5. Junção Guardian Forces e Paramagia. Algum tempo depois disso aí, cerca de 20 anos antes do início do jogo, um cientista de Star chamado Dr. Odine, um especialista nas pesquisas sobre feiticeiras, fez uma descoberta muito importante. Prestem atenção agora. Analisando o poder das feiticeiras, Odine desenvolveu um método para que humanos normais conseguissem usar magias que foram nomeadas de Paramedics, ou Paramagias em português. Não sei se vocês tinham sacado, galera, mas no universo de Final Fantasy VIII, somente as feiticeiras são capazes de usar magia de forma natural. Todos os outros seres humanos usam a Paramagia, beleza? Craft, aparentemente, o princípio para o uso da Paramagia pode ser de diferentes formas. Alguns humanos a utilizam através de dispositivos ou armas, como é o caso dos soldados de Galbadia que enfrentamos em vários momentos durante os eventos do jogo, mas com certeza o princípio mais importante e mais poderoso também para o uso da Paramagia é a junção, que é usado pelo pessoal da Garden de Balambi, ou para ficar mais fácil para vocês, pelos protagonistas do jogo. Eita porra, Vini! O que é isso? Calma, amiguinho. Aqui a gente explica tudo. Acontece que antes de ser um pesquisador de feiticeiras, o Dr. Odine era um pesquisador de monstros. E graças a isso, num certo dia, ele acabou vindo a descobrir a existência de criaturas mágicas conhecidas como Guardian Forces. E a junção nada mais é que um método de conseguir unir as mentes humanas com essas entidades mágicas aí, permitindo assim o uso da Paramagia. Agora, muito provavelmente, você deve estar querendo alguma informação ou explicação sobre o que são essas tais Guardian Forces, ou GFs, como também são chamadas. E é claro que eu vou explicar. Como já dito antes, as GFs são criaturas mágicas que possuem características particulares e especiais, podendo também aparecer em várias formas. Algumas já dito antes, os GFs, como também são chamadas. E é claro que eu vou explicar. Como já dito antes, as GFs são criaturas mágicas que possuem características particulares e especiais, podendo também aparecer em várias formas. Algumas GFs vivem pelo mundo com os seus próprios corpos, enquanto outras residem dentro de certos objetos ou em outros organismos vivos. Quando uma GF é unida a um ser humano, ela perde o seu corpo físico, podendo se... O pior que eu olhei esse bicho quase que eu achei que era aquele vilão lá de Zelda, meu irmão. Uma GF é unida a um ser humano, ela perde o seu corpo físico, podendo se manifestar somente quando for evocada pela pessoa com quem se uniu. A grande vantagem para um humano realizar essa união aí é que ele receberá uma força sobre-humana, terá uma melhoria em suas funções corporais, resultando na melhor maneira de se usar a Paramagia. No entanto, quando essa junção ocorre por longo prazo, ela causa a perda de memória, já que a GF extrai poder da mesma seção da mente que armazena as memórias. Entenderam? Voltando a falar mais uma vez do Dr. Odine, ainda mais ou menos nessa mesma época aí de 20 anos antes do jogo, ele também criou alguns itens bem semelhantes a joias que eram capazes de inibir os poderes das feiticeiras. E o principal motivo para ele ter feito isso aí foi porque ele temia os poderes e a tirania da feiticeira Adele.
E Odini não era o único, tá? Vários outros cientistas e pesquisadores de Star também começaram a se sentir insatisfeitos com as ações que a Dell vinha tomando no comando do país. E então, liderados por um certo homem, eles decidiram partir para fundar a sua própria cidade, totalmente dedicada ao pacifismo, que foi chamada de Fisherman's Horizon, ou Horizonte dos Pescadores em português. Lembro desse daí, eu tô lembrado agora da intro lá, daquele lado da água, né? Eu acho que tá rolando um show lá. Acho que tem uns caras lá fazendo um show lá dentro de uma bolha d'água assim grandona, sei lá. Enfim, aí do nada vem uma tsunami assim, sei lá, engolindo tudo também. Agora eu lembrei. Fisherman's Horizon, ou Horizonte dos Pescadores em português, sendo construída na estação central de uma gigantesca ponte ferroviária intercontinental que conectava Galbadia e Star. E essa ponte aí era chamada de Horizon Bridge ou Ponte do Horizonte, aí, como eu mesmo traduzi para o português. Rio Niterói. Só por curiosidade, o homem que liderou esses cientistas aí na saída de Star e que também batizou a cidade de Fisherman Horizon é um personagem um tanto icônico no game, conhecido como Mestre Pescador. Quem já jogou Final Fantasy VIII com certeza lembra desse cara, já que ele aparece a primeira vez em uma cena muito famosa do jogo. Capítulo 6, Guerra da Feiticeira e a História de Laguna. Cerca de 18 anos antes do início de Final Fantasy VIII, a feiticeira Adele então decidiu dar início ao seu plano de dominação mundial. Afinal de contas, governar Star não era o bastante para ela. Assim, um conflito que ficou conhecido como a Guerra da Feiticeira foi iniciado, mas nem tudo saiu como Adele planejava, já que ela teve que encarar muita resistência vindo da nação de Galbadia. Isso aconteceu porque um ano antes do início dessa guerra aí, um homem chamado Vincent Delling tornou-se o presidente de Galbadia, que antigamente era um país relativamente pequeno e que não tinha uma grande força militar. Mas, como Vincent Delling era um cara ambicioso e obcecado por poder, ele decidiu que ia mudar isso e então começou a unir as nações independentes do continente ocidental por meio de uma ditadura militar. Para conseguir apoio rápido e consolidar o seu poder, uma das primeiras ações que o presidente Delling tomou foi invadir a nação de Timber, dando início a um conflito conhecido como a Guerra de Timber. Nesse confronto aí, as tropas de Galbadia foram muito superiores, o que obrigou os cidadãos de Timber a fugirem para as florestas vizinhas para lutarem usando táticas de guerrilha. Para conseguir caçar os guerrilheiros, as tropas de Galbadia então decidiram queimar essas florestas, e é nessa parte da história que o trio Laguna, Kyrus e Ward iniciam a sua jornada. De suas vidas, Laguna, Kyrus e Ward se tornaram soldados de Galbadia e também melhores amigos, que compartilhavam seus sonhos e ambições. Dentre esses três personagens aí, o mais importante, sem dúvida, é Laguna, que apesar de ter se tornado soldado, sonhava em ser um jornalista que viajaria o mundo e escreveria sobre suas experiências. Mas, apesar de ser um cara muito talentoso e também muito carismático, Laguna também era muito desajeitado, e Kyrus e Ward sempre acabavam pagando o pato por causa disso. Durante uma certa batalha na Guerra de Timber, os três acabaram se perdendo em uma floresta porque as habilidades de navegação de Laguna eram terríveis. Aí não teve jeito. Os três então decidiram bater em retirada da guerra, seguindo para a cidade de Delhi, que era a capital de Galbadia e que inclusive tem o nome do presidente. Antes de prosseguirmos com a história, meus amigos, aqui vai um detalhe muito importante. No momento que estava perdido na floresta, Laguna e seus companheiros sentiram pela primeira vez uma misteriosa onda de poder que os deixaram mais fortes e que também os ajudaram demais em suas batalhas. Com o passar do tempo, conforme a história do Laguna vai se desenrolando, ele vai chegar a sentir essas ondas outras vezes, mais precisamente em momentos específicos, e então, uma certa hora, ele começa a acreditar que essas ondas aí são fadas. Quem já conhece a história de Final Fantasy VIII consegue perfeitamente entender agora que, na verdade, essas fadas, entre aspas, é, na verdade, a Ellone do futuro enviando Squall e seus companheiros para as consciências de Laguna, Kyrus e Ward na tentativa de mudar o passado. Se você não entendeu isso agora, galera, relaxa, porque mais pra frente vai fazer sentido. Então, só não esquece dessa informação, beleza? Voltando para a história,
lá na cidade de Delhin, então é revelado que Laguna era completamente apaixonado por Julia Hartley, uma pianista que fazia suas apresentações lá no hotel da cidade. Julia também tinha sentimentos por Laguna, mas eles nunca conseguiam interagir de forma natural, porque Laguna sempre ficava muito nervoso e ficava com uma puta cãibra na perna. Oxi. Caramba, velho, como assim se aproxima da morena da cãibra, No velho? entanto, nesse dia aí em específico, depois da Aí sua é apresentação, loucura. Julia convidou Laguna para conversar em particular com ele no seu quarto. Os dois então foram para lá e compartilharam os seus sonhos de vida e até confessaram que sempre se observaram de longe. No entanto, antes que o romance deles ali pudesse fluir de alguma forma, Tá Laguna, foda, Kyrus e foda. Ward foram chamados para uma nova missão, que dessa vez seria inspecionar uma escavação misteriosa que Star havia montado lá no continente de Centra, ou seja, o continente mais ao sul do planeta. E o que diabos estaria sendo escavado por lá? Acontece, meus amigos, que de alguma forma a nação de Star acabou descobrindo a existência de algo conhecido como Crystal Pillar, ou Pilar de Cristal, né, aqui no português. E de acordo com as informações, esse pilar de cristal nada mais era que um dispositivo que tinha a capacidade de reagir com a Lua e dar início ao fenômeno da lágrima lunar a qualquer hora, independente do seu ciclo natural. Como vocês devem imaginar, esse pilar aí estava enterrado naquela região, pois ele tinha caído no planeta junto com a lágrima lunar que destruiu o continente Centra há vários anos atrás. Se conseguisse colocar a mão nesse pilar de Já volto rapidão, que eu acho que é aqui em casa. Não cheguei ainda não. Nossa, eu tive que descer a escada e subir em câmera lenta, velho. Dor nas pernas, velho. ele tinha caído no planeta junto com a lágrima lunar que destruiu o continente Centra há vários anos atrás. Se conseguisse colocar a mão nesse pilar de cristal, Adele percebeu que ela seria capaz de controlar de maneira que bem entendesse um fenômeno da natureza com uma imensa capacidade de destruição. E é claro que ela planejou usar isso aí como uma arma na guerra contra Galbadia. Enquanto Laguna, Kyrus e Ward investigavam a escavação para entender o que realmente estava acontecendo por ali, eles acabaram sendo encurralados pelas tropas de Star. À beira de um precipício, os três lutaram por suas vidas, mas mesmo vencendo, Kyrus e Ward acabaram muito feridos. No caso de Ward, a coisa foi ainda mais feia, porque ele acabou ficando com um baita ferimento na garganta, o que fez com que ele começasse a perder a voz. Bom, no fim das contas, como haviam barcos estacionados no fundo ali do precipício, Laguna decidiu que a única opção deles era saltar. Assim, ele ajudou, entre aspas, seus companheiros, jogando eles no mar, mas a decisão de Laguna acabou sendo um pouco mais catastrófica, já que ele tentou descer escalando e levou um belo escorregão, bateu a cabeça e quase morreu. Resultado disso tudo, galera. Laguna entrou em coma e seu corpo foi separado de seus dois amigos, sendo levado pelo mar até um local não especificado, onde ele acabou sendo salvo por Rainey, a mesma mulher que tinha adotado Elone. Rainey levou o corpo de Laguna para sua casa lá em Wee e cuidou dele pelo período de 6 meses, já que Laguna ficou desacordado por todo esse tempo aí. Enquanto isso, a pianista Julia, que estava lá esperando Laguna voltar de sua missão, infelizmente... Como é que alimenta um... Ah, é por aparelho, né? Mas assim, naquela época que não existia aparelho, sei lá, era que nem passarinho, meu irmão, será? Tipo assim, fazia aquela papinha e mandava goela dentro, né? Sei lá. Nunca mais ouviu falar dele, Alimentava passando a o cara em acreditar coma que Laguna tinha morrido. Assim, um homem chamado Fury Caraway, que era um general de Galbadia, confortou Julia nesse momento de desespero e encorajou ela a seguir com o seu sonho de se tornar uma cantora e compositora. Julia, então, escreveu a canção chamada Eyes on Me, que a tradução seria Olhos em Mim, que tinha uma letra romântica e era toda inspirada em Laguna, principalmente pelo fato que os dois sempre estavam se observando. Apenas por uma questão de curiosidade, meus amigos, como muitos de vocês devem saber com certeza, Eyes on Me é o tema romântico de Final Fantasy VIII, e além dele ter... Falando em tema romântico, a demo de personagem que eu reagi de ZZZ hoje me pegou muito, cara. Pô, lindíssimo, velho.
Tocou meu coraçãozinho. Vocês Mano. devem saber com certeza, Eyes on Me é o tema romântico de Final Fantasy VIII. E além dele ter se tornado um hit de sucesso por toda a Galbadia, ele também se tornou um hit de sucesso fora do jogo, tá? Com o seu single chegando a vender mais de 400 mil cópias e receber o prêmio de Canção do Ano na categoria Caralho. Música Ocidental no 14º Prêmio Anual de Disco de Ouro no Japão no ano de 1999. Essa aí foi a primeira vez que uma música vinda de um jogo de videogame ganhou esse prêmio. Chupa, Caralho, que foda, velho. Mas voltando para a história do jogo aqui, no fim das contas, depois de todo esse apoio e tal, Julia e Caraway acabaram se casando. Mas vamos voltar a falar desse casal mais tarde, porque agora precisamos voltar novamente para a turminha do Laguna. Depois de se recuperarem de seus ferimentos, Laguna e companhia seguiram suas vidas de maneira diferente. Ward, que agora estava completamente mudo, arrumou um emprego como zelador na prisão do Distrito D, uma prisão que foi criada para alojar os prisioneiros políticos de Galbadia e que era capaz de se enterrar e de se reerguer nas areias do deserto lá onde ela foi construída. Kyros saiu vagando pelo mundo indo em busca de Laguna, e Laguna, para agradecer o favor que tinha recebido, passou a proteger a cidade de Winhill do ataque de alguns monstros que de vez em quando a invadiam, já que grande parte dos homens da cidade estavam lutando na Guerra da Feiticeira. Passado algum tempo, Kyros finalmente encontrou Laguna lá em Winhill, e depois de uma conversa, pelo caminho, os dois chegaram a comentar sobre os planos de Laguna, de se tornar um jornalista e tudo mais, mas que... Não, pera aí, cara, que isso, mano. Ele tá com o bubu de fora mesmo ali, velho? Ou não? Kyros percebeu que seu amigo estava mudado. Quando eles voltaram para a casa de Raine, depois de ter caçado alguns monstros, os dois acabaram espiando Elone e perguntaram para Raine se ela iria se casar com Laguna. E depois disso, em uma conversa particular, Kyros confirmou o que estava suspeitando. Laguna e Raine tinham se apaixonado. Dessa forma, certo dia, Laguna pediu Raine em casamento. E provavelmente esse casório veio a se desenrolar sim, mas a união dos dois pombinhos, infelizmente, não durou muito tempo. Em uma nova tentativa de conseguir uma substituta para os seus poderes, Adel ordenou que seus homens tentassem sequestrar Elone de novo, e dessa vez os soldados de Star tiveram sucesso. Laguna então prometeu a Raine que traria a garotinha de volta, assim ele e Kyros recrutaram Ard para essa jornada e a busca por Elone começou. No entanto, o que Laguna não sabia é que a sua esposa, que ficou ali esperando a sua volta, estava grávida. Graças a essa nova aventura, Laguna finalmente conseguiu realizar o seu sonho de virar um jornalista que viajava pelo mundo, passando a escrever artigos para a revista Timber Maniacs, ou Maníacos por Timber, como deve ser em português, e para levantar uma grana que pudesse bancar a viagem deles até Star, o trio acabou participando da gravação de um filme nas montanhas de Vienne, em que Laguna interpretou o Zephyr, o cavaleiro da feiticeira mais antiga citada na história. E, acidentalmente, durante a gravação ali, ele acabou lutando contra um Ruby Dragon de verdade usando uma Gunblade, que era uma arma que ele não usava desde seu treinamento lá na academia militar. No fim das contas, Laguna e companhia tiveram que lutar pra valer para matar o dragão, e depois disso aí, os três viram de muito longe o primeiro teste que Adel realizou com algo conhecido como Pandora Lunática, uma gigantesca estrutura construída para abrigar o pilar de cristal com o objetivo de torná-lo móvel, e com isso causar o efeito da lágrima lunar na região do planeta que ela bem desejasse. De acordo com o livro Final Fantasy VIII Ultimania, a lágrima lunar desse teste aí presenciado por Laguna e companhia foi a responsável por uma imensa cratera que pode ser encontrada no continente de Trábia, que é o continente mais ao norte do planeta, perto ali da fronteira com Star. Acredito que muitos de vocês até hoje não sabiam que era esse o motivo da existência dessa cratera, né? Digam aí nos comentários. Bom, de acordo com algumas informações, acredita-se que durante sua passagem pelas montanhas de Vienne, indo em direção a Star, Laguna acabou se acidentando, sendo encontrado e salvo por algumas criaturas conhecidas como Mumbas, e depois sendo levado para a vila de Shumi, que ficava no continente de Trábia, para poder se recuperar. Durante a sua estadia por lá, Laguna fez amizade com os seres humanoides bem esquisitões conhecidos como Shumis, e também tentou ensinar os Mumbas locais a falar. Mas, no fim das contas, tudo o que ele conseguiu fazer foi eles aprenderem a falar Laguna.
Depois de recuperado e também de ter causado uma ótima impressão ali na vila de Shumi, Laguna continuou sua busca por Elone, que o levou até o continente de Centra, em um certo orfanato que estava sob os cuidados de Sid Kramer e de sua lindíssima esposa Edia, uma feiticeira que tinha recebido seus poderes aos 5 anos de idade de uma outra feiticeira desconhecida. Ao que tudo indica, Edia mantinha seus poderes escondidos de todo mundo, menos de seu marido, que se casou com ela, sabendo da verdade. Laguna seguiu para esse orfanato aí, acreditando que Elone pudesse estar lá, mas infelizmente esse não era o caso. Depois de todas essas tentativas frustradas, em um certo momento Laguna e seus amigos então finalmente conseguiram chegar a Star ao cruzarem a ponte do horizonte, mas logo eles acabaram sendo presos pelas forças locais, sendo levados para trabalhar no laboratório de pesquisas da Pandora Lunática. Isso acabou dando a eles a oportunidade de conhecerem e também de se unirem à resistência que lutava contra a feiticeira Adele. Depois de mostrar sua força e também o seu carisma, e também depois de conseguir desenrolar uma fuga ali de onde eles estavam presos, Laguna foi cogitado para assumir a liderança da resistência. E pouco tempo depois disso aí, Dr. Odini, que também era um membro da resistência, informou a Laguna o paradeiro de Elone, justamente porque ele queria estudar o poder dela de enviar a consciência das pessoas de volta no tempo. Inclusive, meus amigos, durante esse período aí em que Elone estava presa em Star, imprimindo as ondas cerebrais dela em um computador, Odini acabou criando algo que ele nomeou de máquina de junção Elone. A ideia dessa máquina aí era que ela fosse capaz de fazer as mesmas coisas que os poderes de Elone faziam, mas nesse período da história ela ainda não funcionava muito bem, vindo a parecer apenas um brinquedo em comparação com a verdadeira Elone. Essa é uma informação, meus amigos, que será muito importante mais pra frente, então se lembrem dela. Beleza? Eu tô perdidaço. Bom, depois que Elone finalmente foi salva, para recompensar ali a ajuda que tinha recebido, Laguna assumiu de vez o seu lugar como líder da resistência. E então ele iniciou um plano para acabar com o reinado de Adele. Primeiro, eles concordaram que era necessário parar o Pilar de Cristal. Então, seguindo as ordens do Dr. Odini, eles retornaram para o laboratório de pesquisas da Pandora Lunática e, através de um painel, moveram a gigantesca estrutura que abrigava o Pilar de Cristal para o fundo do oceano. Em seguida, Laguna e companhia fizeram um plano para atrair Adele, dizendo que o culpado pelo ocorrido com o Pilar de Cristal estava fazendo Elone de refém em um local conhecido como Memorial da Feiticeira. Lá dentro, Adele até conseguiu perceber que estava sendo enganada, já que a resistência estava usando um holograma de Elone para fazer isso, mas acabou sendo tarde demais, porque Laguna conseguiu empurrar a feiticeira para uma câmara congelante que tinha sido criada por Dr. Odini. Acontece também, meus amigos, que manter Adele presa ali como se fosse uma espécie de troféu ainda era algo muito perigoso. Assim, Laguna e a Resistência desistiram que seria necessário enviar a feiticeira junto com a sua mais nova tumba para o espaço, e com o auxílio de 3 aeronaves do modelo Ragnarok, foi exatamente o que aconteceu. Acrescentando uma curiosidade aqui, meus amigos, o jogo não explica como, tá? Mas aparentemente, logo após esse evento aí, uma das 3 naves Ragnaroks acabou ficando perdida no espaço. Mais pra frente a gente vai poder fazer algumas suposições do que pode ter acontecido, mas por enquanto apenas se lembrem dessa informação, beleza? Uma das 3 naves então, a selada Adele foi mantida longe do planeta, sendo vigiada através de uma base lunar que Star tinha construído primeiramente para observar a Lua pouco tempo antes aí desses eventos. Acontece, meus amigos, que essa nova prisão aí para a feiticeira acabou trazendo também uma certa consequência negativa. Por ter que ficar orbitando o planeta, a tumba de Adele começou a causar o fenômeno da interferência nas ondas de rádio, em que um terrível ruído passou a ser ouvido em todas as frequências. Assim, quase todas as instalações de comunicação de rádio acabaram sendo fechadas, apesar de transmissões curtas ainda continuarem sendo possíveis. Graças a isso, a maioria dos países então foi obrigada a passar a se comunicar através de cabos HD subterrâneos, só que vários desses cabos e muitas... Acho que eu falei merda, velho. Acho que aquele bagulho de tsunami que eu falei lá, do bagulho aquático, tem nada a ver, velho. Acho que eu confundi com a intro de outro Final Fantasy aí, mano. Se comunicar através de cabos HD subterrâneos, só que vários desses cabos em muitas ocasiões eram cortados por monstros ou durante algumas batalhas travadas na guerra, e assim muitos países optaram a se comunicar através de chocobos mensageiros. Ou seja, amigos, a prisão de Adele causou um belo regresso nos meios de comunicação do planeta.
a sua missão finalmente terminada, Laguna acreditou que ele e Elone finalmente poderiam voltar para Winhill, mas o povo stariano acabou elegendo Laguna como o novo presidente de Star, já que ele tinha sido um herói da revolução contra Adel. Sem saber que a sua esposa Raine estava grávida, Laguna acabou aceitando o seu novo cargo, ficando em Star junto com Kyros e Ward, enquanto Elone foi enviada de volta para Winhill. Laguna até chegou a prometer que também voltaria para Winhill assim que ele terminasse seu trabalho ali na reconstrução de Star, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Pouco tempo depois, sem nenhuma explicação, Star então fechou suas fronteiras e se isolou do resto do mundo, construindo um sistema de camuflagem ótica em volta de todo o país para escondê-lo visualmente de quem viesse de fora, marcando assim o fim da Guerra da Feiticeira. De acordo com as informações, mesmo com o fim do governo de Adel, as relações políticas entre Star e Galbadia nunca foram consertadas, justamente porque Star decidiu se isolar do resto do mundo e graças a isso também, com o fim da guerra, Galbadia acabou se tornando a maior superpotência daquele mundo. Depois que voltou para Winhill, Elone conseguiu acompanhar o nascimento do bebê de Raine, e é nesse momento, meus amigos, que o protagonista dessa história, Squall, nasceu. Squall. No entanto, pouco tempo após ter dado à luz... Interessante, vai mudando de protagonista, assim, conforme você vai progredindo no jogo aqui, Raine acabou morrendo, deixando Squall e sua irmã de criação Elone órfãos. No caso de Elone, órfã pela segunda vez, já que ela tinha perdido os pais verdadeiros dela antes. Bom, assim, o povo de Winhill então não teve opção, e eles decidiram enviar Squall e Elone para o orfanato de Edea, que em um determinado período também recebeu outras crianças que nasceram e ficaram órfãs durante a Guerra da Feiticeira. E essas crianças eram alguns dos outros protagonistas da história: Quistis, Cypher, Irvine, Zell e Selphie. Como era a mais velha das crianças, Elone ajudou a matrona ou madrinha Edea a cuidar de todo mundo, ganhando assim o apelido de Sis, ou Irmã, já que ela era a irmãzona da galera. Mudando um pouco de foco, mas não menos importante, vocês se lembram lá do casal Julia e Fury Caraway? Então, durante o último ano aí da guerra, eles também tiveram uma filha, e ela foi batizada com o nome de Rinoa. A vida no orfanato de Edea foi da seguinte forma: Cypher passava o tempo todo provocando Zell, Selphie e Irvine ficaram bem próximos, Quistis ganhou uma fama de mandona, e mesmo não se lembrando de sua mãe e também de sua cidade natal, Squall foi o que ficou mais apegado a Elone. Acontece que, graças a seus poderes, Elone precisou deixar o orfanato, já que Dr. Odine vinha a procurando para continuar seus experimentos com ela. Assim, para proteger ela, Cid e Edea prepararam um navio que serviu como um novo orfanato para Elone e também para algumas outras crianças mais velhas. Squall e os outros nunca ficaram sabendo dessa história, então, quando Elone partiu, ele começou a acreditar que ela tinha o abandonado, desenvolvendo assim um mecanismo de defesa que fez com que ele ficasse emocionalmente distante, cínico e introvertido, acreditando que nunca mais deveria depender de alguém. Nessa época, Quistis até tentou agir como a nova irmãzona de Squall, servindo como uma substituta de Elone, mas aparentemente não deu muito certo. Depois disso, por volta de 13 anos antes do início do jogo, quando ainda tinha alguma esperança de encontrar Elone mais uma vez, Squall, junto com Edea, presenciaram a aparição da feiticeira Ultimisha e de uma versão adolescente de Squall que tinham vindo do futuro. Ultimisha estava à procura de alguém para passar os seus poderes, já que estava à beira da morte. E, para evitar que alguma das crianças fosse escolhida, Edea recebeu os poderes de feiticeira pela segunda vez. Em seguida, o Squall do futuro explicou que ele e seus companheiros tinham derrotado Ultimisha, já que faziam parte da Cid, uma força especial da Garden de Balamb treinada para derrotar as feiticeiras. De acordo com o Squall do futuro, tanto a Cid quanto a Garden tinham sido criadas graças às ideias de Edea. Após esse encontro... Cara, viagem no tempo, assim, dá uma confusão, velho. Porra, principalmente em vídeo, assim, que a gente vai acompanhando os resumos, assim, tá ligado? Squall do futuro voltou para sua época e Edea entendeu que Squall e as demais crianças do orfanato estavam destinadas a futuramente derrotar uma poderosa feiticeira maligna.
Assim, ela e seu marido Sid Kramer deram início à criação da Sid e da Garden. De início, Kramer foi contra essa ideia, já que a Sid algum dia poderia se virar contra Edea, já que ela era uma feiticeira. Mas, no fim das contas, o plano foi posto em prática, com Kramer e Edea seguindo caminhos separados a partir desse momento. Bom, enquanto corria atrás dos fundos para criar a Sid, Kramer acabou fazendo uma parceria com o Norg, um chume muito ganancioso que só pensava em dinheiro e poder, que só aceitou a proposta aí porque ele via um ótimo potencial lucrativo nos planos de Kramer. Assim, os dois então criaram a Garden de Balamb em um dos abrigos móveis que os Centras usavam para viajar e que tinha sido reformada pelos técnicos estarianos que tinham ido viver lá em Fisherman Horizon. Um detalhe aqui, amigos, nessa época aí, ninguém sabia em Fisherman Olha o Chino aqui, velho. Voltou o capuz. Horizon. Um detalhe aqui, amigos. Nessa época aí, ninguém sabia sobre a Garden ser um abrigo móvel. Sid Kramer assumiu o papel de diretor da Garden de Balamb, conduzindo os treinamentos para formarem os membros da Sid, e Norg assumiu o papel de proprietário do lugar, responsável pelas finanças. Depois da criação da Garden de Balamb, outras duas Gardens também foram estabelecidas e também em outros abrigos móveis dos Centras. Elas eram a Garden de Galbadia e a Garden de Trábia, ambas localizadas em seus respectivos continentes. Só por curiosidade, o diretor da Garden de Galbadia era um homem chamado Martin. Já a Garden de Trábia, não existem informações sobre quem a comandava. De acordo com o que é dito no jogo, a Garden de Balamb era a única Garden que conduzia seus treinamentos especializados no uso da paramagia através da junção com GFs, sendo muito criticada por causa dos efeitos colaterais da perda de memória que isso causava, e também ela era a única Garden autorizada a conduzir o exame de campo da Sid, que basicamente era a prova final para virar um Sid. Assim, caso algum aluno de alguma outra Garden quisesse ingressar na Sid, ele precisaria ser transferido para a Garden de Balamb para poder fazer o exame final. Apesar de ter sido criada para derrotar a poderosa e maligna feiticeira do futuro, para poder gerar os fundos necessários para administrar toda a Garden, Norg teve a ideia de usar a Sid em serviços mercenários, algo que deu muito certo e trouxe sim muito dinheiro para a Garden. Graças a isso, o verdadeiro motivo da criação da Sid, no fim das contas, não só começou a ser esquecido, como toda a verdade passou a ser escondida dos estudantes, ou seja, todos passaram a acreditar que a Sid era apenas um grupo de mercenários de elite. Obviamente, isso não agradou nem um pouco o diretor Kramer, e com o passar do tempo, a parceria entre ele e Norg ficou muito abalada, sendo bem visível de se notar uma certa divisão na Garden, entre as pessoas que apoiam Norg e as pessoas que apoiam Sid. Talvez agora você esteja se perguntando, e o que foi que aconteceu com o orfanato depois que Sid e Edea seguiram caminhos separados? Ele simplesmente acabou. Mas e as crianças que estavam lá? O que aconteceu com elas? Então, várias delas tiveram destinos diferentes. Algumas, em um momento não muito bem definido, foram adotadas, como Zell e Quistis. Outras foram enviadas para as Gardens, como Squall e Cypher, que foram para a Garden de Balamb, Selphie, que foi para a Garden de Trábia, e Irvine, que foi para a Garden de Galbadia. As outras crianças que não chegaram a ser adotadas seguiram junto com Edea para o navio orfanato em que Elone estava, e lá Edea começou a formar a sua própria força especial, conhecida como White Sid, ou Sid Branca, treinando as crianças um pouco mais velhas para proteger, principalmente Elone. Um detalhe interessante a se falar sobre Quistis, galera, é que apesar de ter sido adotada, alguma coisa acabou não dando muito certo em seu novo lar, e então, quando ela fez 10 anos de idade, ela também decidiu se juntar à Garden de Balamb. Um detalhe interessante também aconteceu com Zell. Mesmo tendo sido adotado pela família Dint na cidade de Balamb, quando fez 13 anos, ele também decidiu se juntar à Garden, mas no seu caso foi para seguir os passos de seu avô adotivo, que tinha desempenhado um papel importante na Guerra da Feiticeira. Obviamente, não podemos nos esquecer de Rinoa, que também acabou passando por alguns probleminhas na infância. Quando ela tinha ali mais ou menos uns 5 anos de idade, sua mãe, Julia, acabou morrendo em um acidente de carro, e depois desse incidente, as relações entre Rinoa e seu pai, que aparentemente já não eram muito boas,
ficaram cada vez mais distantes. Voltando para a Garden de Balamb, graças aos treinamentos baseados nas junções com GFs, todos os amigos que cresceram juntos no orfanato de Edea acabaram perdendo as suas memórias de infância, sobrando apenas algumas impressões, como por exemplo, o sentimento de proteção de irmã que Quistis criou por Squall, fazendo ela até mesmo confundir esse sentimento com paixão. Por falar na Quistis, ela foi uma das estudantes mais jovens a se tornar uma Cid, ganhando a admiração de muitos na Garden. Outro aluno que também deixou sua marca foi Seifer, que junto com seus amigos Fujin e Raijin, formaram o comitê disciplinar da Garden. Fujin e Raijin, onde é que eu já vi isso? Naruto, que provavelmente. junto com seus amigos Fujin e Raijin, formaram o comitê disciplinar da Garden de Balamb e abusaram dessa posição aí para punir outros estudantes, já que eles eram aqueles caras que curtiam fazer o bullying. Apesar de ser extremamente talentoso, Seifer sempre reprovou nos exames da CID por causa do seu comportamento, mas apesar de ser um encrenqueiro, ele tinha um lado emocional muito forte, graças ao sonho romântico que possuía. De acordo com as informações, Seifer desejava se tornar um cavaleiro de uma feiticeira, e existem fortes evidências que essas inspirações vieram do filme que Laguna gravou lá nas montanhas de Vienne. Basta vocês notarem que a arma que Seifer escolheu em se especializar foi uma Gunblade, e ele a usa da mesma forma que Laguna usou naquele filme. Por falar em Gunblade, outro aluno que a escolheu como arma principal foi Squall, algo que acabou resultando em uma rivalidade com Seifer que de certa forma o espelhava de várias maneiras. Squall, sem dúvida, era um aluno difícil de lidar graças à sua personalidade, mas sem dúvida também, muitos o respeitavam pelo seu grande talento. Acrescentando mais uma curiosidade aqui, caso alguém aí não saiba o que é uma Gunblade, ela basicamente é uma espada que tem como cabo a base de uma arma de fogo. No universo de Final Fantasy VIII, uma Gunblade não é capaz de realizar disparos, mas quando o gatilho da arma é puxado na hora certa, ele induz um tremor na lâmina, fazendo com que ela seja mais letal ao acertar um inimigo. Em relação às outras crianças do orfanato de Edea, pouco se sabe sobre Zell em seu tempo na Garden, apenas que ele passou ali a utilizar a boa e velha porrada como arma principal, e que existe meio que um lance entre ele e uma menina do comitê da biblioteca. Selphie treinou na Garden de Trabia, e apesar de lá não ser um local que utilizava junções com GFs, quando ela tinha 12 anos de idade, Selphie acabou se juntando com uma durante um treinamento de campo ao encontrar um AGF dentro de um monstro. Selphie passou um tempo unida a essa GF aí, até que certo dia ela veio a perdê-la, mas graças a isso, Selphie também acabou perdendo todas as suas memórias de infância lá no orfanato. O único que manteve essas memórias aí o tempo todo foi Irvine, que pouco se sabe do seu treinamento na Garden de Galbadia, apenas que ele treinou para se tornar um atirador de elite. Seguindo adiante a história, mais precisamente 2 anos antes do início do jogo, Rinoa acabou encontrando um filhote de cachorro no pet shop e o comprou por impulso escondida do seu pai. O nome que Rinoa deu para esse filhotinho aí foi Ângelo, que é um nome masculino, mas o que talvez muitos de vocês não saibam é que apesar disso, Ângelo é na verdade uma cadela. Outra coisa que talvez vocês não saibam é o nome verdadeiro de Ângelo, que é Sant'Angelo di Roma, mas essa é uma informação que só aparece no livro Final Fantasy VIII Ultimania. Bom, no ano seguinte, ainda falando de Rinoa, ela acabou se envolvendo com um grupo rebelde chamado... Ângelo é uma cadela, velho. No ano seguinte, ainda falando de Rinoa, ela acabou se envolvendo com um grupo rebelde chamado Corujas da Floresta, que lutavam pela independência de Timber contra os domínios de Galbadia. Desde a época em que Galbadia iniciou a Guerra de Timber, lá há 17 anos atrás, muitos grupos rebeldes foram criados para conseguir a independência do país. Mas nessa época aí, os Corujas da Floresta eram os únicos que ainda estavam em atividade. Seus principais membros eram Watts e Zone, 2 rapazes que tiveram seus pais assassinados em praça pública na fase inicial da guerra pelo próprio presidente de Galbadia. Apesar de Zone ser o líder do grupo, assim que Rinoa se juntou a eles, ela ficou encarregada em fazer as atividades deles irem para frente, já que Zone sempre sentia muita dor de estômago quando estava sob pressão. Nessa mesma época também, Rinoa e Seifer acabaram se conhecendo, vindo a ter uma espécie de relacionamento romântico por um certo tempo. Rinoa chegou a comentar bastante sobre os Corujas da Floresta para ele, e graças a tudo isso, ela
ela ficou sabendo sobre os serviços mercenários da Cid. Não se sabe muito bem como a relação dela com Cypher terminou, mas sabe-se que Rinoa realmente gostava dele, mas quanto a Cypher, nada é muito revelado. Aparentemente, eles se separaram aí de uma forma saudável. Bom, mudando de assunto, mas ainda nesse mesmo ano, Quist subiu de cargo na Garden de Balamb, vindo a se tornar uma instrutora, recebendo assim a sua própria turma para dar aulas e, claro, nessa turma aí estavam Squall e Cypher. Capítulo 8. O plano de Ultimegia. E assim, meus amigos, finalmente chegamos no ano em que Final Fantasy VIII se passa. Porém, ainda antes do jogo se iniciar, algumas coisinhas aconteceram. A primeira delas é que, desejando participar das atividades finais do exame da Cid, Selphie acabou sendo transferida da Garden de Trábia para a Garden de Balamb e se tornou uma das principais organizadoras do Festival da Garden. Mas, sem dúvida, o acontecimento mais importante desse momento é que o plano da Feiticeira do Futuro, Ultimecia, finalmente foi posto em ação. Utilizando uma versão aprimorada e futurista da máquina de junção Elone, criada por Dr. Nodine, Ultimecia mandou sua consciência de volta no tempo para ir atrás de Elone. De acordo com as informações, o verdadeiro objetivo de Ultimecia era a compressão temporal, isso é, unificar passado, presente e futuro para se tornar a dominante suprema de todo o tempo e espaço. Acontece que, para fazer isso aí, Ultimecia precisava voltar o máximo possível para o passado, mas a máquina de junção Elone do futuro, apesar de funcionar, tinha um alcance limitado, conseguindo mandar Ultimecia apenas para o tempo presente. Assim, a única opção para ela era encontrar Elone, que teria a total capacidade de enviá-la ainda mais de volta no tempo. Assim que Ultimecia seguiu para o presente, para conseguir salvar Elone, Edea se deixou dominar pela Feiticeira do Futuro, perdendo totalmente o controle de suas ações. Não fica muito bem claro a exata maneira que isso aconteceu, já que aparentemente nessa época aí, Elone e Edea estavam juntas, e Ultimecia já poderia capturar Elone logo de cara. Mas pelo jeito não. Então, assim que descobriram que Edea tinha sido possuída, Elone e a Cid Branca partiram para a Garden de Balamb em busca de proteção. Aí vem o assunto de ontem, mano. É essas coisas que eu falo. Aí você tem que ser ignorante, velho. Pra que eu vou me aprofundar nisso aí? Ah, aceita, cara. Vambora. Elone e a Cid Branca partiram para a Garden de Balamb em busca de proteção e também para contarem tudo pro diretor Cid. Enquanto isso, a possuída Edea então elaborou um esquema para tomar o comando de Galbadia, enganando o presidente Vinzer Dellen, fingindo tornar-se uma aliada dele. Encantado pela feiticeira, Dellen concordou em tornar Edea a embaixadora estrangeira de Galbadia e, querendo anunciar isso para todo mundo, ele ordenou que seu exército realizasse um ataque na cidade de Doulé, já que lá estava a única antena receptora e transmissora de ondas desde a época do fenômeno da interferência das ondas de rádio. E é a partir desse momento, meus amigos, que a história do jogo Final Fantasy VIII finalmente começa. Caraca, isso é o prólogo, viu? Cara, mas quem jogou aí, fala aí. A gente joga o prólogo? Joga, né? Obviamente a gente tem que tirar essa informação de algum lugar, então a gente joga o prólogo todo, né? A gente começa... É aquilo que eu falei, comentei antes ali, né? Parece que o jogo tem vários protagonistas, né? Acho que tem o prólogo, você joga com uma galera. O segundo vídeo a gente vai ver na sexta, porque é 1 hora e pouquinho. Acho que é 1 hora e 5 minutos, 1 hora e 10, assim, sabe? E... Às vezes tá aqui embaixo, aqui, ó. 1 hora e 18, pra ser mais exato. 1 hora e 18. Pô, esqueci o que eu tava falando, mano. Porque aí tem vários protagonistas. Tu joga o prólogo ali com uma galera, depois tu pega... Aí o jogo começa e você vai com outros personagens, outros protagonistas diferentes, né, velho? Acho que o jogo tem muito essa dinâmica aí, né, velho? De capítulo mesmo, tá ligado? E ter cada arco, assim, ter sua galera ali que tu joga, né? A maioria dessas informações aparecem em gameplay na forma de flashback. Ah, sim. Entendi.
Saquei. O Giranha aí, ó. Esse terá Sonic 1 e Final Fantasy 1? Cara, não sei, mano. Deixa eu ver aqui. Sexta vai ter Final Fantasy 8 parte 2. E vai ter também Sonic 1. É isso aí. Sonic 1 e Final Fantasy, velho. Aí no sábado será. No sábado vai ser um, um vídeo só, que é a timeline de Zelda do Mister Vacia, velho. Enfim, mas voltando aqui, maneiro, velho. Maneiro aí o prólogo aí, ele discorreu ali sobre como o mundo funciona, como tudo aconteceu, algumas informações ali interessantes. Pra quando ele vir falar do jogo em si, a gente tá mais situado, né, velho? Mas obviamente eu não vou. Eu não vou pegar nada, porque é foda, né, mano? Saber das coisas assim por vídeo depois, né? E minha mente também é fraca. Fora eu teria que ir vendo e revendo. Inclusive, um tempo atrás, eu até vi um podcast sobre Final Fantasy VII, né, velho? Absorvi um pouco mais de informação sobre o jogo. Mas enfim. Que vídeo terá amanhã? É isso que eu não sei, né, velho? Também não sei. Enfim, muito bom. Parabéns aí, Games Rules. Sensacional.